Geraldo Rufino é um dos empreendedores mais admirados do Brasil. Recentemente, o criador da JR Diesel se destacou no cenário nacional, principalmente pela sua simplicidade, alegria e pelas diversas superações que ele conseguiu ao longo de sua vida. Para se ter ideia, Geraldo Rufino já quebrou cerca de 6 vezes, e a cada vez em que faliu, se tornou ainda mais forte e mais rico. A história de Geraldo Rufino pode ser conhecida com mais detalhes em seu livro autobiográfico, O Catador de Sonhos, onde ele conta toda a sua jornada. Porém, é possível ilustrar um pouco da história de Geraldo Rufino em um documentário, e para isso, decidimos criar esse vídeo de maneira simplificada para que você possa conhecer melhor a história de Geraldo Rufino. Geraldo, que é negro, teve uma infância bastante difícil, e as dificuldades impostas principalmente pela pobreza e pela falta de estrutura foram multiplicadas a partir do momento onde ele perdeu sua mãe. A partir dali, sua vida se transformou, e ele teve que começar a criar fontes de renda para poder sobreviver. Nesse momento, Geraldo Rufino se tornou catador de lixo, e no lixão ele diz que sempre foi muito feliz, principalmente porque lá ele tinha a oportunidade de conseguir itens que até então ele não podia comprar. A partir do lixão, ele tinha a oportunidade de conhecer diversos alimentos e também ter acesso a diversos produtos que ele não poderia pagar. Foi naquele momento de bastante pobreza e dificuldade que ele começou a conhecer os ensinamentos do empreendedorismo, e aos poucos as latinhas que ele catava ali dentro do lixão eram transformadas em dinheiro, e aos poucos ele foi multiplicando a sua pequena fortuna. Porém, em determinado momento, Rufino acabou enterrando algumas de suas economias para que o pai não gastasse, já que eventualmente Rufino ajudava o próprio pai, que era dono de um bar. O pai, que tinha problemas com o alcoolismo, acabava gastando todo o dinheiro que Rufino dava para ele. As economias de Geraldo eram enterradas em um terreno baldio, porém, em determinado dia, foi iniciada uma obra naquele terreno, e toda a fortuna de Geraldo que estava lá enterrada acabou sumindo. E dessa forma, Geraldo quebrou pela primeira vez. Anos depois, Geraldo começou a trabalhar em uma empresa, o Play Center. Quando ainda adolescente, ele teve o cargo de office boy. Posteriormente, ele se tornou pipoqueiro de um dos parques do Play Center. Porém, a visão empreendedora de Geraldo era tão grande que ele acabou transformando a sua única carrocinha de pipoca em uma rede de carrocinhas de pipoca. E assim, ele começou a multiplicar a sua renda. E a partir das diversas carrocinhas de pipoca, ele tinha agora uma forma de conseguir renda ainda mais amplificada, já que cada carrinho contava com um de seus funcionários, e assim ele começava a criar uma carreira de sucesso como empreendedor. O talento de Geraldo foi reconhecido pelos seus antigos patrões do Play Center, e logo Geraldo se tornou diretor da empresa. Anos depois, Geraldo decidiu ajudar seu irmão, e naquele momento ele acabou criando a JR Diesel, uma empresa de transportes que contava com cerca de 3 caminhões. O investimento nos caminhões foi bastante significativo, e Geraldo, que vislumbrava criar uma nova fonte de renda e ao mesmo tempo ajudar a sua família, acabou tendo uma grande surpresa. Em determinado momento, os 3 caminhões que estavam fazendo frete para Geraldo tiveram um acidente, e todos os caminhões tiveram perda total, e Geraldo não tinha seguro sobre os caminhões. Foi nesse momento que Geraldo se desesperou, afinal de contas, aquele momento era uma nova quebra em sua vida. Afinal, ele já havia perdido dinheiro quando criança e agora estava perdendo todas as suas economias que estavam dentro daqueles caminhões. Foi nesse momento que Geraldo Rufino teve a grande ideia de sua vida. Por que não vender os pedaços dos caminhões que foram acidentados? Foi assim que Geraldo criou uma espécie de desmanche legalizado e transformou a JR Diesel, que até então era uma empresa de transporte, em uma empresa de reciclagem e reaproveitamento de caminhões. Foi nesse momento que, vendendo as partes do caminhão, ele acabou não só tampando o prejuízo gerado pelos acidentes, como também criando um novo negócio, que anos depois passou a reciclar e reaproveitar centenas de caminhões. A partir desse negócio, Geraldo Rufino começou a ter um grande sucesso, e a JR Diesel se tornou uma referência no mercado de reaproveitamento de peças usadas de caminhões acidentados. O negócio tornou Geraldo um milionário, porém, uma grande oportunidade bateu à sua porta, quando investidores americanos sugeriram a criação de concessionárias de caminhão. Foi nesse momento
que Geraldo Rufino acabou investindo todas as suas economias conquistadas a duras penas na empresa na criação deste novo projeto. Porém, o Brasil passava por grande crise no início dos anos 2000 e a moeda americana estava cada vez mais valorizada. Enquanto isso, os investimentos de Geraldo estavam atrelados à moeda americana. E para completar, os empreendedores americanos acabaram desistindo do projeto. Foi nesse momento que mais uma vez Geraldo Rufino faliu. Se antes ele teve dinheiro roubado, perdeu os caminhões em alguns acidentes, agora ele enfrentava um desafio ainda maior. Ainda que Geraldo tenha gerado muito dinheiro anteriormente, dessa vez a crise o afetou significativamente, e foi nesse momento que ele decidiu mais uma vez se reinventar. Apesar da crise e apesar dos momentos de dificuldade, Geraldo Rufino decidiu ir além e acabou liquidando alguns de seus bens e assim colocando o próprio patrimônio pessoal em risco para salvar os seus negócios. Desse modo, a determinação e a coragem de Geraldo fizeram com que a JR Diesel em apenas 5 anos se reerguesse e posteriormente se tornasse uma empresa com faturamento ainda maior. E a capacidade de Geraldo em gerar uma empresa de valor impactou a vida de milhares de pessoas, que hoje são colaboradores da empresa. Geraldo ressalta que sempre fez questão de pagar salários superiores à média de mercado. Assim, ele incentivava os seus colaboradores e também tinha um trunfo para que a empresa se tornasse cada vez melhor. Graças a esse alicerce, Geraldo Rufino acabou tendo um grande crescimento durante o período de crise no Brasil. Enquanto a venda de caminhões e peças novas sofria um grande declínio, Geraldo tinha cada vez mais sucesso, pois as peças usadas dos caminhões salvados eram adquiridas em proporções cada vez maiores. Foi assim que Geraldo superou mais uma vez as suas dificuldades e a crise acabou passando de forma tranquila. E Geraldo, apesar de enfrentar uma crise em que o país todo foi abalado, acabou se tornando ainda mais rico e um empreendedor ainda mais relevante. Atualmente, Geraldo tem se dedicado a diferentes projetos. Um deles é a imersão presencial, onde ele tem treinado diversos empreendedores. Geraldo também se arriscou na carreira política e atualmente tem se tornado uma importante influência dentro das redes sociais, onde ele compartilha ensinamentos sobre política, empreendedorismo e também confere relatos sobre sua vida pessoal. Para ele, o grande segredo de sua vida foi sempre a sua positividade, e por conta disso, ele lançou o seu novo livro, O Poder da Positividade, onde ele compartilha as suas estratégias e como ele se mantém positivo, mesmo após tantas falhas, e como, a partir dessa positividade, ele conseguiu criar uma fortuna milionária. Essa é mais uma história de sucesso e superação que mostra que o empreendedorismo é uma das atividades mais democráticas do mundo. Geraldo, que teve uma infância difícil e enfrentou diversos preconceitos, principalmente por sua infância pobre e por ser negro, acabou se tornando um dos empreendedores mais relevantes do Brasil e hoje divulga o seu trabalho em diversas palestras, documentários e também em diversas reportagens, além de seus livros, que são best-sellers em todo o país. Essa é mais uma história que merece ser contada por nosso canal. Estamos produzindo conteúdo gratuito sobre empreendedorismo, documentários, aulas, dicas de sucesso, dicas de leitura, podcast, entre outros conteúdos. Para continuar recebendo o nosso conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para receber as nossas atualizações. Esperamos que você tenha gostado, um grande abraço e até a próxima.